Já pararam para pensar que o nosso olho é muito mais do que só uma janela para o mundo? Na verdade, ele funciona como um espelho que reflete a nossa própria saúde. E a chave está em umas pistas meio escondidas lá dentro que a gente vai aprender a decifrar hoje. Então, para a gente começar, uma pergunta rápida. Pensem aí. Se a gente aponta uma luzinha para um olho saudável, quantos reflexos diferentes aparecem? Um? Dois? Talvez? O que vocês acham? Pois é, a resposta é 4. Pode parecer estranho, né? Mas é isso mesmo, 4 reflexos diferentes. E entender de onde vem cada um deles é o ponto central de tudo que a gente vai ver aqui. Então vamos lá. Nessa primeira parte, a gente vai fundo para desvendar que mistério é esse por trás dos 4 reflexos e, claro, por que eles são tão importantes. Bom, esse fenômeno tem nome, tá? São as imagens de porquinhos de Samson. Pensem nelas como, sei lá, ecos de luz, umas imagens meio fantasmas que aparecem quando a luz bate e ricocheteia nas 4 principais superfícies dentro do olho. Para ficar mais fácil de entender, a analogia da janela de vidro duplo é perfeita. Se a gente acende uma vela do lado de fora, não vemos só um reflexo, vemos vários, um de cada face do vidro. O olho funciona do mesmo jeito. A córnea e o cristalino são as nossas vidraças, cada uma com uma parte da frente e uma parte de trás. Ok, agora que a gente já pegou a ideia geral, tá na hora de olhar de perto cada uma dessas 4 imagens. Porque, olha, cada uma tem suas particularidades e conta um pedacinho bem diferente dessa história. Começando pela primeira, a pia. De onde ela vem? Da superfície da frente da córnea. Ela é uma imagem virtual, aparece em pé, direitinha, e o mais importante, é a mais brilhante e nítida de todas. É por isso que a API é aquele reflexo que a gente vê de cara, bem fácil, e é por ser tão visível que ela acaba sendo a estrela principal dos exames clínicos. A gente já vai chegar lá. E a segunda, a PAI? Bom, ela se forma na parte de trás da córnea, só que ela é tão fraquinha e fica tão grudada na PAI que na prática a gente mal consegue ver. Por isso, clinicamente, ela não tem muita utilidade, sabe? Seguindo em frente, temos a PI3. Essa já vem de outro lugar, da parte da frente do cristalino. Ela também é virtual e em pé, igual a P1. Mas tem um detalhe que a diferencia. Ele é a maior de todas as 4. E por último, a PIV. Essa é a mais diferentona de todas. Ela se forma lá na parte de trás do cristalino e é a única imagem real e invertida do grupo. Ela aparece de cabeça para baixo. E ainda por cima é a menorzinha, uma verdadeira exceção à regra. Beleza, a parte da física a gente entendeu. Mas e daí? Para que serve tudo isso na prática? É exatamente o que a gente vai ver agora. Como esses simples reflexos viram ferramentas de diagnósticos superpoderosas. O uso clínico se divide em 2 caminhos principais, basicamente. De um lado, a gente usa a API, aquela primeira imagem, para o famoso teste de Hirschberg, que serve para checar o alinhamento dos olhos. Do outro lado, a gente olha para P3 e para P4 para conseguir informações valiosas sobre o cristalino. Então, o teste de Hirschberg é o exame super comum, feito muito em crianças. A ideia é bem simples, usar a posição daquele reflexo brilhante, a PI, para ver se os 2 olhos estão alinhados, apontando direitinho para o mesmo lugar. E para fazer é moleza. A pessoa que está examinando segura uma lanterninha a mais ou menos 40 centímetros dos olhos de quem está sendo avaliado e pede olha para a luz. E o que se observa? Exatamente o lugar onde o reflexo da PI aparece em cada pupila. E a interpretação é super direta. Se os reflexos estão bonitinhos, centrados nas 2 pupilas, perfeito. Sinal de que os olhos estão alinhados. Agora, se o reflexo de um dos olhos está fora do centro, aí sim é um sinal clássico de estrabismo. Simples assim e muito eficaz. Certo, já falamos do alinhamento. Agora vamos mudar o foco e olhar para o cristalino. Lembram da P3 e da P4, aquelas imagens que se formam nele? Pois é, a presença ou a ausência e a qualidade delas funcionam como um verdadeiro check-up da saúde do cristalino. A lógica é a seguinte, e é bem fácil. Primeiro, as imagens P3 e P4 estão lá, nítidas, ótimo, o cristalino está saudável. Segundo, as imagens aparecem, mas estão meio turvas, opacas. Isso já é um forte indício de catarata, porque a lente não está mais transparente. E terceiro, se a P3 e a P4 simplesmente não aparecem, isso indica afasia, ou seja, a ausência do cristalino, o que pode acontecer depois de uma cirurgia, por exemplo. Bom, a gente está chegando no final e acho que ficou claro como um fenômeno da física da luz, que parece até simples, tem na verdade implicações médicas gigantescas, né? Vamos amarrar essa ideia?
No fim das contas, é isso. No olho, até os menores reflexos podem contar uma história e tanto sobre a nossa saúde. Olhar para essas imagens é basicamente ler a saúde das nossas estruturas ópticas. É a prova de que na medicina, muitas vezes, são os detalhes que parecem pequenos que entregam as informações mais importantes. Então, o grande aprendizado aqui é sobre o poder da observação. É entender um princípio físico simples e transformar isso numa ferramenta de diagnóstico. Uma ferramenta que não é invasiva e que dá informações super importantes sobre o alinhamento ocular e a saúde do cristalino. E tudo isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. As imagens de Purkinje são só um exemplo. Quantas outras pistas como essa o nosso corpo não deve estar dando o tempo todo escondidas bem na nossa frente, só esperando a ciência aprender a decifrar? Fica aí a reflexão.